pessoal. Aqui quem fala é Marcelo Toniza, DPO da Unifiob, especialista em privacidade, especialista em proteção de dados. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou LGPD. O que é essa tal de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou LGPD, que talvez vocês já tenham ouvido falar? Essa lei ela foi promulgada em 2018, entrou em vigor em agosto do ano passado, agosto de 2020. Ela já está em vigor, ela já está valendo, tá? E o objetivo dela é regulamentar, disciplinar, colocar ordem no uso dos dados, dos nossos dados pessoais, quando nós fornecemos para as empresas, para elas fornecerem produtos ou serviços para nós, tá? Ou seja, a lei ela veio para regulamentar o uso correto dos nossos dados pelas empresas públicas, pelas empresas privadas e pelos órgãos públicos, né? E nos proteger de uso indevido, ilícito ou de vazamento dos nossos dados. Até antes da entrada em vigor dessa lei, quando nós fornecíamos nossos produtos, os nossos dados pessoais para as empresas, para a gente ocupar uma vaga de emprego naquela empresa, ou para comprar um produto ou serviço, enfim, quando nós fornecíamos nossos dados para alguma empresa, essa empresa, depois de obtido esses dados, podia fazer o que queriam com esses dados, né? Não existia uma lei dizendo que ela podia ou que ela não podia fazer com os nossos dados. Os dados, como nome, sobrenome, CPF, RG, endereço de e-mail, telefone, nosso endereço pessoal, né? Não existia uma lei dizendo o que elas podiam ou não podiam, deviam ou não deviam fazer com os nossos dados, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela veio com esse propósito, com esse objetivo, né? De disciplinar o uso dos nossos dados pelas empresas, tá certo? Então, elas não podem mais daqui para frente fazer tudo o que faziam com os nossos dados. Elas não podem mais fazer o que querem com os nossos dados. Elas não são donas, proprietárias dos nossos dados, como define a lei, né? Os dados pessoais são de nossa propriedade, né? Nós somos os donos dos nossos dados, tá? E não as empresas. Na verdade, elas nunca foram donas, mas se comportavam como se fossem, tá? Então, elas não mais vão poder fazer o que querem com os nossos dados. Elas vão ter que seguir regras, tá? E a lei também vem para proteger justamente nós desse uso indevido, abusivo, ilícito, ilegal dos nossos dados, e também nos proteger contra vazamentos de dados, tá? Então, as empresas agora vão ter que se preocupar direitinho em seguir o que diz a lei, o que permite a lei, elas fazendo ou não fazendo com nossos dados, e também elas são obrigadas a protegerem nossos dados contra vazamento ou uso indevido ou violações, tá? E quem que está obrigado a cumprir a lei? Falando de empresa, toda e qualquer empresa pública ou privada, não importa o ramo de atividade ou segmento de negócio onde atua, e também não importa o tamanho da empresa. Então, empresas públicas ou privadas, de qualquer segmento de negócio, de qualquer ramo de atividade, não importa se é pequena, grande, média, big, ou seja, não importa o tamanho da empresa. E também são obrigados a cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados os órgãos públicos. Qualquer entidade, organismo, órgão, organização do setor público também está obrigado a cumprir a lei, tá certo? Então, essas entidades todas, essas empresas todas, não mais poderão fazer o que vinham fazendo com os nossos dados, porque agora existe regra. E, obviamente, isso tudo, essas novas regras trazidas por essa lei, pela Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, tem um impacto enorme na Unifiob, porque a Unifiob é uma empresa que presta serviços educacionais, que lida com muitos dados pessoais, que coleta muitos dados pessoais, né, dos seus funcionários, dos seus alunos, dos seus professores, né, coleta e armazena muito dado de pessoas físicas, de pessoas, né, então ela tem um impacto tremendo da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? E a lei, obviamente, define, né, quais são as obrigações das empresas, com relação aos dados que ela coleta e armazena,
e quais são os nossos direitos, né? Nós que fornecemos os nossos dados pessoais, tá? Isso também tem um impacto muito grande no dia a dia de vocês, funcionários da Unifiob, obviamente.